Bom, tem vários vídeos no YouTube que ensinam como reciclar esses tipos de células de 1 lítro, né, conhecido como 18650. E se você mora em algum país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, ou na Europa, ou Austrália, algum lugar desses, é relativamente barato você comprar essas células ou importá-las da China, né, novas. Mas agora, se você vive num país subdesenvolvido ou então em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ou a maioria da América Latina e, sei lá, Índia, por exemplo, para esses países é relativamente caro comprar essas células novas, então passa a ser bastante economicamente interessante você reciclá-las. E uma boa fonte dessas células são baterias de notebook, tanto baterias velhas, estragadas, ou então baterias novas que não foram vendidas, né? Ficaram muito tempo no estoque. E como eu já disse, há vários vídeos na internet que ensinam como você reciclar essas células. Porém, tem muita desinformação. E eu percebi que praticamente ninguém faz exatamente como eu faço. Então eu achei interessante contribuir com a comunidade e passar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao tempo aí, fazendo esse procedimento. A primeira coisa que você tem que abrir, obviamente você tem que abrir a embalagem para retirar as células daqui de dentro. Normalmente tem packs de 6 baterias, ou de 6 células, né? Ou então de 8 até de 9 às vezes, né? 3 em paralelos e 3 em série. Em baterias desse tamanho, normalmente o que tem é 3 em série e 2 em paralelo. E uma ferramenta que eu utilizo para abrir, que tem se mostrado bastante útil, é esse tipo de alicate aqui. Obviamente, cada bateria vai ser um pouco diferente, mas essa daqui é relativamente fácil de abrir. Como você pode ver, aqui embaixo eu tenho uma caixa, onde eu jogo todos os materiais que eu não vou utilizar. E aqui estão as células, né? O primeiro passo, essa parte todo mundo faz igual, obviamente, né? Basicamente, você tira tudo, desmonta a bateria. Uma segunda ferramenta que eu utilizo bastante é essa tesourinha do alicate suíço. Tem se mostrado bastante útil. E esse aqui é o BMS, é um circuito que serve para monitorar a voltagem das baterias. E normalmente é ele que determina que a bateria morreu, que não vai ser mais utilizada, e então o computador não consegue mais retirar a energia dela. E isso acontece quando uma dessas células, ou quando a célula aquece demais, o que é determinado por esse termistor aqui, ou a bateria, uma das células tem uma voltagem abaixo de 3 volts, então o BMS determina que essa bateria já não é mais boa, já não é mais confiável, ela pode superaquecer e ter algum tipo de problema, danificar o computador. Então ele determina que a bateria morreu e ele para definitivamente de entregar energia para o computador. Mas isso, ele toma essa decisão baseada em pelo menos uma das células, então muitas vezes as outras células ainda estão boas, é por isso que é possível reciclar esse tipo de célula. Então, normalmente eu não reutilizo esse BMS, então eu apenas retiro ele e jogo fora. Uma outra coisa importante também de se falar é que qual é o preço que quanto você deve pagar por essas células, né? No Brasil, uma célula dessa nova, você não acha por menos de R$15, que seria cerca de $3 ou 3 a 4 dólares. Esse é o preço normal, né, dessas baterias, dessas células. Já no caso das recicladas, então, obviamente você tem que pagar muito menos do que isso, né? E como uma grande parcela delas vai estar definitivamente danificada, você não vai conseguir recuperar, então você tem que pagar menos ainda. E outro fator que deve ser levado em consideração é que, por ser baterias recicladas que já ficaram muito tempo paradas, ou então não utilizadas, ou então já foram utilizadas por grande parte da sua vida útil, elas não vão durar tanto quanto uma bateria nova. Então isso também deve ser levado em consideração na hora de determinar um preço para essas células, né? A regra que eu uso é no máximo R$1 por célula. Quando eu vou comprar essas baterias, normalmente eu compro em larga escala e a oferta que eu faço é R$1 por célula. Porque no fundo você vai acabar pagando, ao invés de comprar uma bateria nova, pronta, já montada, você vai acabar pagando pela sua bateria com tempo e trabalho. Então, só na aquisição das células, como uma grande parte delas vai estar danificada, não vale a pena você pagar mais do que R$1. Se você pagar mais do que isso, você está
vale mais a pena você comprar nova. Basicamente é isso que eu quero dizer. Bem, aqui a gente está chegando na primeira parte de como eu reciclo diferente das outras pessoas, né? O que eu tenho visto no YouTube, em vários canais, tanto brasileiros como de fora, é que o pessoal retira completamente essa placa de níquel que tem aqui da célula. E futuramente, quando for montar o pack, as pessoas pegam e soldam a célula diretamente no terminal de cobre ou do que for. E isso é uma coisa que eu não recomendo fazer, porque essas células elas são bastante sensíveis à temperatura. Então, se você vir com ferro de solda aqui e com a própria solda, você vai estar aquecendo o pó dela e vai estar degradando, ou seja, você vai acabar diminuindo a vida útil dela ou então até diminuindo a capacidade dela. Então, o que é interessante que eu faço? Eu não retiro essa placa de níquel que está aqui, eu apenas separo ela no meio e deixo uma parte dela para ser usada como terminal da célula. E aí, quando eu for montar o meu pack, eu soldo aqui nessa parte. Porque, ao contrário do polo, quando você tenta soldar no polo da célula, grande parte do calor vai ser transmitido para o próprio corpo da célula. E aqui tem bastante massa, né? Então você vai ter que transmitir bastante energia para conseguir aquecer o polo da célula. Quando você tenta fazer isso com essa plaquinha aqui, com essa placa de níquel, isso já não é verdade, porque a massa dessa placa é bem pequena, então você consegue aquecer ela muito rápido. E como ela tem uma massa pequena, então a quantidade de calor que ela consegue transmitir também é pequena. A quantidade de calor, que é igual a MC ΔT, certo? Então, esse é o terminal que eu uso para fazer a solda para montar meus packs. Mais tarde eu mostro o pack montado. Bom, essa primeira diferença, né? Eu retiro as células dessa forma, mantendo esses terminais aqui, e são eles que eu vou usar para soldar no meu pack mais tarde. E o próximo passo é você carregar elas. Essas aqui eu vou deixar daqui do lado, porque meus carregadores estão completamente lotados no momento. E o carregador que eu tenho usado é esse daqui. Se você tiver acesso a eles, eu recomendo fortemente, porque geralmente esses carregadores eles carregam até 4.2 volts. E esses novos modelos também, se a célula tiver inicialmente com a voltagem abaixo de 3 volts, esse carregador ele usa um outro algoritmo, que é o algoritmo para carregar as células de níquel e hidreto metálico. E você consegue carregar essas células, você consegue recuperar. Muitas delas você consegue recuperar quando ela está com uma voltagem abaixo de 3 volts. O procedimento que você tem que fazer é usar o algoritmo de níquel, da bateria de níquel, e com uma corrente muito pequena, uma corrente a menor possível, normalmente 0.1 ampere. E a hora que essa bateria passar a ter uma voltagem acima de 3 volts, então você pode usar o algoritmo convencional da íon lítio. Esse carregador aqui ele faz isso automaticamente, eu não preciso ficar eu mesmo alterando, então recomendo fortemente. Um ponto fraco desse carregador aqui, o Mi Boxer, é que ele não tem um procedimento de descarregamento. Então isso é ruim, porque apesar dele fornecer qual foi a energia utilizada para carregar a bateria de 3 volts até 4.2, ele mede ali e fala. Se a bateria estiver com algum problema, se ela estiver dissipando o calor, ele vai medir essa quantidade errada. Então a forma ideal de você medir a quantidade de carga que uma bateria dessas aguenta, que ela segura, é no processo de descarregamento, que esse cara aqui não faz. Então para fazer o descarregamento eu uso um outro carregador, testador, descarregador, que mais tarde eu mostro. Mas enfim, o procedimento em geral é esse, né? Tira as células, mantém o terminal aqui para ser usado mais tarde, na hora de montar o pack. Coloca para carregar. Se ela não conseguir carregar, você tenta usar o algoritmo de níquel e hidreto metálico com uma corrente bem baixa. Se recuperar, maravilha. Se não recuperar, ela tem que ser descartada. Se na hora que estiver carregando, ela aquecer muito, eu carrego no máximo com 1 ampere, porque na verdade essas células têm uma capacidade mais ou menos de 2 amperes hora, ou 2000 mAh. E o recomendado é que você carregue ela com 0.5C, né? Onde C é a capacidade dela. Ou seja, se a capacidade dela for 2 ampere-horas, o ideal é carregar no máximo com 1 ampere. E é o que é o problema aqui. Eu carrego no máximo com 1 ampere, e se ela aquecer, então essa bateria não é boa. Talvez ela até consiga ser carregada com uma corrente menor, e talvez ela até aguente manter a carga e tudo mais, mas ela não é uma bateria boa o suficiente para o uso que eu quero. Ela pode ser usada para outros fins,
Tem muita gente que eu vejo no YouTube que descarta essas baterias. Eu não necessariamente faço isso. Eu só acho que ela não é boa o suficiente para o meu uso, porque eu quero usar em veículos elétricos. Mas ela pode ser usada para outros fins, então eu separo, só mantenho ela separada, mas eu mantenho ela, não jogo fora não. Agora, se ela não é carregada de qualquer forma, aí eu jogo fora porque realmente não tem uso. Ok, se ela carregar e não aquecer, você carrega até 4.2 volts. O ideal seria carregar somente até 4.1, mas esse carregador aqui carrega até 4.2. E o que eu faço? Após ela terminar o procedimento, eu retiro ela dali e anoto algumas informações. Quais são as informações que eu anoto? A voltagem final dela, porque esse carregador, supostamente ele carrega até 4.2, mas na verdade, após a retirada ali, eu pego um multímetro e testo, verifico qual é a voltagem, e eu percebi que muitas vezes a voltagem não é 4.2, na verdade varia de 4.11 até 4.18. E eu anoto essa voltagem porque eu estou interessado em saber se essa bateria está descarregando, se ela se auto descarrega ou não. Então eu anoto qual é a voltagem final dela, qual foi o dia que eu fiz esse carregamento e qual é a resistência interna. Esse carregador aqui é um carregador que me fornece qual é a resistência interna das baterias. E isso é uma informação interessante, porque isso é um indicativo da vida útil da célula. No início da vida útil dela, a resistência interna dela é muito baixa, abaixo de 100 miliohms, às vezes 50 miliohms. Então só que se você usar ela muito, ou se você aquecer ela demais, se você descarregar ela muito com uma amperagem acima do valor nominal que ela aguenta, essa resistência interna acaba aumentando conforme a célula vai se degradando. Então você ter uma medida da resistência interna já é um indicativo de se a célula está boa ou não. Se por exemplo der, o máximo que esse aqui mede é 1 ohm, na verdade ele coloca 0.999. Se a resistência interna for alta, muito provavelmente essa célula é uma célula ruim, que está dissipando muita energia e não está mantendo a voltagem. Agora, se a resistência interna for baixa, muito provavelmente essa célula está conseguindo segurar a corrente, está conseguindo segurar a carga dela e é uma célula boa que você vai poder usar. Então é por isso que eu anoto também a resistência. Então, só recapitulando, voltagem, qual foi o dia e qual é a resistência interna. Por que eu anoto o dia? Porque após esse procedimento, eu vou soltar a célula em algum lugar, algum local seguro, em que eu possa manter ela por pelo menos 2 semanas. Tem pessoas que deixam até 1 mês. E depois desse período, eu venho e testo novamente para ver qual é a voltagem dela. Se ela descarregou 0.01 volts, 0.02 volts, até 0.05 volts é relativamente aceitável. O ideal seria que não descarregasse nada. Mas se ela descarregar muito pouco, também é aceitável. Agora, se ela descarregar 0.1 volt, 0.2 volts, aí infelizmente não é bom, porque se ela está descarregando, quer dizer que ela já está no final da vida útil dela. E quando você montar um pack, pode ser que ela degrade um pouco mais e vire um curto, e isso acabe afetando todas as outras células que estão em paralelo com ela. Então o ideal é você montar um pack só com células similares, que tenham uma resistência interna baixa e que não estejam descarregando. Bom, por último, o que seria interessante fazer? Seria bom você descarregar essas células até 3 volts e medir qual é a capacidade dela. Porque até o momento, tudo isso que foi feito, pode ser que a célula esteja apresentando somente dados bons, ela mantém a voltagem, ela não aqueceu no carregamento e ela não está se descarregando. Só que quando você vai medir a capacidade dela, ela tem menos de 1 ampere-hora. O que seria um caso ruim, né? Geralmente essas células aguentam até 2 ampere-hora. Então, o que é bom você fazer? É bom você descarregar cada uma das células, medir qual é a capacidade dela e juntar células que tenham capacidades próximas. Essas vermelhas aqui, por exemplo, todas elas têm cerca de 2 ampere-hora. Então, eu pego células parecidas, que passaram por todo esse procedimento, foram carregadas, não aqueceram, manteram a sua voltagem durante mais de 2 semanas e que ao descarregar tem mais de 2 ampere-horas. Se ela passou por todos esses testes, aí sim é uma célula digna para ser usada num veículo elétrico. E aí o que eu faço? Bom, eu tenho uma impressora 3D que eu mesmo montei, talvez eu faça um vídeo no futuro aí explicando sobre isso. Eu projetei esse
esse molde aqui, né, em que eu utilizo para montar os meus packs. O que eu faço? Eu coloco cada uma das células aqui e eu monto um pack de 18 células em paralelo. Eu vou pegar um outro já montado para mostrar como é que fica. Tá aqui, né? Todos os polos negativos estão aqui embaixo e todos os polos positivos aqui em cima. E lembra que no começo do vídeo eu falei que eu mantenho essa plaquinha de níquel aqui? Então, depois que está nesse estágio aqui, eu coloco um fio de cobre aqui de 4mm, 3 a 4mm. Provavelmente, não sei se dá pra ver na câmera, mas essa peça ela tem um furo que atravessa tudo aqui. E esse vai ser meu terminal principal, meu polo positivo. E aí, de cada plaquinha dessas, dos polos positivos de cada uma das células, eu soldo um único fio que eu sei que funde se a corrente que estiver passando por ele for acima de 2 amperes. Porque a ideia aqui é, eu quero descarregar no máximo 1 ampere hora dessa célula. Ela até talvez aguentaria 2 amperes, mas eu quero, por questões de segurança, dado que é uma célula reciclada, eu quero no máximo drenar 1 ampere hora dela, 1 ampere de cada uma delas. Então esse pack aqui teria a capacidade de me entregar 18 amperes. Aí o que acontece? Quando tiver o cobre principal aqui, o cabo de 4mm aqui no meio, entre ele e aquela plaquinha de níquel tem um único fio ali que aguenta transmitir 1 ampere. Mas se essa corrente subir a 2 amperes, ele se funde e acaba retirando essa célula do circuito. Então, se uma dessas células tiver um problema, se ela começar a descarregar muito rápido, ou então se ela sofrer um curto e as outras células começarem a carregar ela muito rápido, ela iria sobreaquecer e esse fusível iria acabar se rompendo e retiraria ela do meu pack. Então uma célula que se danifique não iria acabar afetando todas as outras células. As outras células estariam seguras. Eu vou pegar outro pack já montado com esse esquema para mostrar. Bom, aqui está um pack já montado com o terminal que eu falei. Esse cabo aqui ele tem 4mm de diâmetro e, como eu disse, né, eu atravesso aquela peça que eu imprimi na impressora 3D, por sinal isso aqui é ABS, e de cada um daqueles terminais das células eu soldo um único fio de cobre ali que eu sei que se funde para 2 amperes. Então o que acaba acontecendo é que isso aqui vira um fusível, né? Se uma dessas células aqui começar a drenar ou então receber mais do que 2 amperes, esse único fio de cobre acaba se fundindo e a célula é retirada do circuito. Um outro erro esse é um dos erros também, né? Assim como não manter essa plaquinha de níquel aqui é um erro que eu considero que as outras pessoas têm cometido, um outro erro que eu julgo que as pessoas fazem é não utilizar fusíveis, né? Muitas pessoas soldam direto na placa, pegam um cabo desse grande e soldam direto no polo da célula. Por que isso é um erro? Porque, como eu disse, uma dessas células eventualmente vai falhar. Eventualmente uma delas vai estragar antes do que as outras. E essa primeira que estragar vai levar todas as outras junto. Então o ideal é que você tenha esse esquema, que você utilize fusíveis para você não perder bateria, né? Essas baterias dá trabalho montar, custa caro, enfim. Seria interessante que, por exemplo, no meu caso, se a pior delas, a primeira que estragar, ela não leva as outras 17 junto, né? Outro erro que as pessoas cometem. Depois de soldar todos os polos aqui, normalmente as pessoas colocam o terminal no mesmo lado. Por que isso é ruim? Porque na hora que estiver drenando corrente aqui, o caminho que essa célula tem, a resistência desse caminho aqui, é muito menor do que o caminho dessa última célula aqui. Então o que acontece? Passa muito mais corrente por aqui do que por aqui. A resistência nesse caminho aqui é muito menor do que a resistência nesse caminho inteiro aqui. Então acaba que essas células são degradadas mais rápido do que essas aqui. Por quê? Porque você colocou os dois terminais no mesmo lado. Então o que é interessante fazer? Fazer como eu fiz aqui. De um lado você coloca um terminal em cima e do outro você coloca do outro lado. Por quê? Porque o caminho para cada uma das células vai ser igual. A resistência do cobre para cada uma das células é a mesma. Por exemplo, digamos que aqui tenha 5 centímetros de cobre e o resto do outro lado aqui tenha 25. Então o caminho total tem 30 centímetros de cobre. E esse caminho vai ser o mesmo para todos, né? Por exemplo, sei lá, uma célula aqui no meio vai ter 5, mais uns 10 aqui, então 15, né? E o restante aqui também vai ser 15, então vai dar 30 também, exatamente como aqui. 5 e 25 dá 30, aqui 15 e 15 vai dar 30 também. Então
o percurso para cada uma das células vai ter praticamente a mesma resistência. Então você vai acabar que vai degradar elas igualmente. Você não vai ter uma célula estragando mais cedo do que as outras. Bom, acredito que esses são os pontos que eu queria citar, né? Primeiro, só recapitulando mais uma vez, né? Primeiro, mantém aquele terminal de níquel ali, porque você já tem um terminal soldado na célula, não há necessidade de você reaquecer a célula, porque se você reaquecer, você vai degradar ela e vai diminuir a capacidade dela. Segundo ponto, usar fusíveis. Você faz um teste, mede, descobre um fio aí que vai acabar fundindo com uma corrente que você achar que é demais. Para mim, 1 ampere tá ótimo, 2 amperes eu acho que já é demais. Então esse fusível para mim, 2 amperes já se rompe. E isso me garante que eu não vou ter todo o pack estragado. No máximo vai ter uma ou outra célula. E quando isso acontecer, a célula se retira do circuito automaticamente. Não estraga as outras células e eu ainda consigo utilizar o pack. Ele só vai ter uma capacidade um pouco menor. E o terceiro e último ponto é usar terminais em extremidades opostas, porque aí você tem uma degradação uniforme das células, né? A vida útil de todas vai sendo consumida de forma igual e não sempre do mesmo lado. Ok, espero que esse vídeo tenha sido informativo e que o pessoal tenha aprendido alguma coisa. Falou!